Vamos então estudar um pouco desse domínio. Por exemplo, na sociedade, a rede que nos interliga em sociedade. É uma rede com, vamos dizer assim, com uma estrutura um tanto quanto laceada. Você tem compromissos regidos pelas leis e a convivência ela é mais fluida. Você se desentende com alguém na rua, alguma coisa assim, depois você não encontra mais a pessoa. Você não se preocupa em dar aquela buzinada, porque você não vai mais encontrar com aquela pessoa, então você dá aquela buzinada, aquela farolada, não é? Que nem tinha eu estava com o carro diminuindo a velocidade para entrar na garagem do prédio onde eu morava. E o rapaz foi lá me buzinando, me farolando, porque eu estava devagar, mas eu ia entrar. Mas ele também ia, só que ele ia entrar rápido. Aí eu entrei e ele entrou, e pegamos o mesmo elevador. Mas ele já tinha me xingado, ele já tinha... Eu sei lá por que motivo, ele estava com pressa para entrar, mas não imaginava que eu ia entrar também, não é? Você já imaginou, você está aqui atrasado para a aula na cercania, você dá uma buzinada e tal, encontra com o seu colega aqui, né? Os dois estavam vindo, não é? Mas na sociedade, as linhas de tensão de força coesiva, elas são mais laceadas. Mas e aí, o que deu? Não é? Eu não fiquei quieto, eu não falei nada, eu fiquei na minha, ele ficou na dele, assim mesmo. O que ia falar, né? Vai falar o quê? Agora, se você pegar aqui, olha, por exemplo, um outro território, não é? Um outro território seria o território do trabalho. Aí já é mais complicado, você vai encontrar com a pessoa todo dia. Então você precisa tomar mais cuidado com a sua... A rigor, você deve tomar cuidado sempre, mas as relações de trabalho impõem para a pessoa que ela precise de se localizar melhor, vigiar melhor as suas atitudes, porque ela vai encontrar com a outra pessoa todos os dias, não é? Então as redes de tensão de força, elas são maiores do que no meio social, não é? Você saiu no carnaval com aquela fantasia mostrando tudo, ficou tudo bem, mas no trabalho você não quer que ninguém saiba, né? Então, de máscara, né? Aí, agora vamos colocar aqui o círculo de amizades, que é um fragmento da sociedade. Já, por exemplo, no trabalho você se desentende com alguém, não é? E você pode ter uma convivência profissional e não precisa entrar na intimidade da questão, não é? Então, o trabalho você... Agora, na amizade, não. Se você se desentendeu com um amigo, você vai precisar de conversar com ele, senão você perdeu a amizade, você saiu do circuito da amizade. Você vai precisar de se entender com a pessoa, não é? Então, já a pressão, a rede de pressão, ela é maior. Bom, agora, vamos colocar um território onde a rede é mais estreita, que é a grande família. Porque, por exemplo, você pode perder um amigo e tal, mas aquela tia que mora não sei aonde vai ser sempre sua tia, não tem jeito. Você pode até se desentender com ela, mas no enterro dela você vai ter que ir. Ela sempre foi sua tia. Entende? Então, a questão é que são elos estabelecidos que não tem como você romper. Então, já tem uma pressão da rede de interatividade maior, não é? Na grande família. Aí depois, maior do que esse, a maior pressão é na família daqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Aí não tem jeito, porque você, por exemplo, na grande família, você pode na festa de Natal dar um sorriso amarelo, um presente mais ou menos, e ficou tudo resolvido. Não é? Mas
Dentro de casa é difícil sustentar isso todos os dias, né? É uma pressão maior, não é? Então as linhas de tensão de força, elas são maiores. Veja, então a psicosfera é mais ostensiva. Então, por exemplo, você está aqui no meio, na sociedade, na rua, etc., existem interferências espirituais que podem sobrenadar o seu campo psíquico. Mas não necessariamente elas vão aderir ao seu campo, é um campo com redes muito frágeis. Já no trabalho, a coisa pode pegar mais. Então, uma interferência espiritual que ocorra no trabalho, pela frequência diária, pela presença de convivência, uma entidade espiritual pode aderir mais fortemente ao seu campo. No terreno das interações, da amizade, no terreno social mais íntimo, mais ainda do que no trabalho. Por exemplo, eu tenho pacientes, aliás, um caso muito interessante que me veio agora na mente, de um paciente meu que ele veio ao consultório com uma psicose, uma desestruturação mental, que foi identificado como sendo uma incorporação de um espírito. Ela era uma moça e ele a paciente era uma paciente, mas ela se dizia que às vezes ela se confundia como fosse homem. E ela, quando ela alterava a identidade, você identificava o amigo que havia desencarnado. Então, às vezes, ela manifestava a entidade do amigo e ela se queixava. Engraçado, às vezes eu sinto que eu sou um homem. E quando manifestava o amigo, confundia com uma psicose, porque havia uma dissociação mental, mas o discurso do amigo era evidente. Não é que ele se dizia ser, olha, eu sou fulano e tal, não era nem isso. Ele queria, quando ela ficava incorporada, ela queria estar junto à família, era alguma coisa mais... Por que você quer estar sempre na casa, junto à família, apegado de uma forma psicótica? Porque era ele. Ele estava usando o veículo mediúnico da amiga. Então, no território das amizades é mais intenso, não é? Dizia assim, aquela amiga dela fez uma macumba para ela, para conseguir o namorado dela, não é? Sem entrar no mérito da questão da validade dos rituais ou coisa assim, sem entrar nesse mérito, veja, é um campo de muita aderência do ponto de vista espiritual. Já existe uma rede de linhas de tensão de força mais intensa, né? O amigo da onça, né? O abraço do urso, não é? O amigo urso, não é? Então, tudo isso, esse é um território mais complexo, não é? Tá? Isso daqui é importante a gente avaliar quando a gente vai estudar interferências espirituais para tentar localizar de onde vem a interferência. Voltando aqui à questão, veja bem, você vai localizar de onde vem aquele problema espiritual, entende? Você precisa estudar as probabilidades, né? De onde pode estar vindo. Você veja que, por exemplo, na família, onde as linhas de tensão de força são mais ostensivas, é sempre mais provável que a interferência espiritual surja a partir desse domínio do núcleo familiar, onde existe uma agitação psíquica muito mais intensa, muito mais ostensiva. Então, a interferência do mundo dos espíritos sobre o núcleo familiar é muito mais provável, muito mais ostensiva. Por quê? Porque existe um campo mental muito mais interagente, não é? Então... Por isso que em medicina, em psiquiatria, por exemplo, é importante, em muitos casos, você precisa atender a família. Você não pode atender só o paciente, você precisa de se estender ao atendimento da família. Porque a questão envolve um núcleo familiar e às vezes aquele paciente é epicentro de um problema da família. Ele ancora uma problemática da família. Então, você precisa tomar cuidado para não fazer um julgamento de que aquele problema seja restrito à pessoa. A pessoa pode estar ancorando o problema da família, que é muito diferente, sabe? Porque o que acontece? Via de regra, se você toma aquela situação
como sintoma restrito à pessoa, você não chega a solução nenhuma. E de repente a pessoa é até rígida, mas é hipersensitiva e ela ancora os problemas da família. É o olho do furacão, vamos dizer assim. Não é? Depois da família vem a vida conjugal. Porque, vamos dizer assim, você pode até mudar o teu horário do café da manhã para você não encontrar com tal ou qual pessoa, passar uma semana sem se conversar, um vem mais cedo, chega mais tarde, fica aquele ambiente difícil em casa, mas até dá para levar. Agora, o casal vai ter que deitar na mesma cama. Como é que faz? Não é? Mas se for enfrentar a relação, vai ter que deitar na mesma cama, não tem jeito. Não é? A pressão psíquica é muito mais intensa. Não é? Por exemplo, não dá para você, num relacionamento a dois, não dá para enganar. Não dá. Como é que você vai enganar sentimentos? Até as reações fisiológicas não dá para enganar. Você vai ter um envolvimento, não é, corporal, o corpo denuncia. Não é? E não tem como você fingir. O corpo denuncia. Então, a vida conjugal é mais complexo ainda. Então, vamos dizer assim, é uma força de pressão psíquica intensíssima e, portanto, intensíssimo campo de interferência espiritual.